O Gustavo foi ontem lá no Mesa Redonda. Ó. Eu sou super fã do Felipe Melo. Queria muito ele no Corinthians quando eu era... Deixa como assessor. Ele não ia postar a foto com a camisa. É isso. Aí pegaria mal. Tanto que ele revelou que ganhou a tal da camisa e ninguém sabe. Sim. Eu, pelo menos, não sabia que ele tinha camisa de Felipe Melo, que o Felipe Melo mandou camisa para ele. Por causa disso, ele sabe o tamanho dessas É coisas. uma relação entre eles, não precisa ser Claro. escancarada. Pra quê? Agora parece tudo, agora tem que colocar no Instagram. É. Tudo que se recebe de presente. Achei que você usou muito pouco o Instagram durante esse período das finais. Não, usei bastante. Usou bastante. O meu padrão, uso Os bastante. encontros... Eu ia usar... Você gastou um baita tempo dos seus primeiros Eu ia dias. usar no organizando elevador, mas... encontros. E aí? O quê? Deu certo os encontros que você se propôs? Ao vivo, Deu ao vivo 20 aqui você não pessoas. entrava. Isso é boa. 20 pessoas? Em Toronto, Mas você brasileiro. passou o dia inteiro anunciando no... E o que que... Anunciei Mas você 11h30 está da noite. contando a sogra do Léo também? Não apareceu lá, não. Pois Apareceu. é, você não foi buscar ela no aeroporto, ela ficou ofendida. Ó, que pena, porque eu ainda não estou trabalhando de Uber lá. Acabou de chegar agora falando Quando eu isso. trabalhar de Uber lá, talvez eu busque essa bom, sogra. Professor, isso também deve ser... Se você pegar esses jogadores, assim, os caras que colecionam camisa, que trocam camisas, eles acabam tendo camisa de rival. Normal. Principalmente aqueles Ué? que eles se chamam eles de boleirões, né? Aham. Tem uns que são boleirões, que ficam vendo camisa de adversário. Ah, desse time ainda não tenho. E a vida, a roda, né? Hoje o Gustavo tá no Corinthians, ontem estava no Fortaleza, a vida continua. Tanto que ele ainda é cuidadoso para falar assim, o meu sonho, quando eu era pequeno, era ver o Felipe Melo no Corinthians. Quando era mais novo, então eu não entendi, esse quando era mais novo era ele, Não, era porque ele mais era novo. corintiano, ele era Quando ele era o... torcedor do Corinthians Isso. sem jogar bola. Ele era o Gustavinho, ele torcia, queria ver o Felipe Melo com a... Gustavãozinho. Isso. Uma das exceções com essa história de camisa, Bruno... Ele podia fazer a união entre o Felipe Melo e o Cleison. Melhor não. Uma das exceções quando o assunto é troca de camisa é o Lugano. O Lugano entendia que era uma grande ofensa pro torcedor do time dele, no final do jogo, trocar camisa. Então foram vários os casos dos caras pedindo camisa pro Lugano no final do jogo. Não troco. Não troco. Troco e não Não, trocava troco, nenhuma. não. professor. Não. Aqui não, queridinha. É um jeito de encarar. Aqui não, queridinha. Aqui não, queridinha. Ah, mas tudo bem, ué. Qual que é o problema? Eu tirei dele também. Isso aí É um problema o Felipe dá também? Não é, né, Não é, Rômulo? também não. Hein? Não, não é não. Antigamente Tem nenhum problema aí. Felipe Melo Você tá tá certo. querendo problematizar Não. o negócio, mas não tem. E outra, não tem. agora esquece, o Romulo não vai falar mal do Felipe Melo nunca por isso mais. que eu tô... Agora não me fala. Felipe Melo é maravilhoso. É um não pode, Doberman, uma vergonha pitbull isso. alado. Não pode. E, claro, teve alguns momentos aí que ele talvez Talvez. subiu no tom aí, cometeu alguns erros aí. Talvez. Talvez ele tenha exagerado em alguns momentos na carreira, mas isso aí... Quem nunca exagerou, né? Quem nunca foi expulso com 1 minuto e meio? Quem nunca foi expulso? Quem nunca deu uma cacetada em alguém? Talvez aquele alguém merecesse. É. Então, Felipe, te amo. Então aí, você inclusive voa até hoje, mesmo aí, já com quantos anos que ele tem? Mais de 30 anos aí. Ele sobra Mas no ele meio tá de campo jogando do bem Palmeiras. mesmo, Tá jogando renovou o demais. contrato. Uma pessoa maravilhosa, sempre acompanha a NBA na ESPN. Mas E quem ele- apanhou do Felipe Melo, talvez você mereceu, viu? Você que tá aí, Mereceu. você que não vê... Levou uma cacetada do Felipe Melo? Snyder, né, Léo? Você mereceu. Você fez alguma coisa. Recebeu a sua pena, o seu castigo, dentro de campo. Que o Felipe Melo é um justiceiro maravilhoso. Justiceiro maravilhoso. Isso. Puxa saco. Ele gosta do veneno da Não, isso é uma jararaca, vergonha, né? né? É Isso é uma específico. vergonha. E assim, legal. parecia que só tinha 3 pessoas vendo. Era o Felipe Melo, o Marcelinho do vôlei. Quem mais? Ricardinho. Do vôlei. Não era o Por quê? Marcelinho do vôlei? Você tem várias pessoas. Não, você mandou uma mensagem para as mesmas pessoas todos os jogos. Não, Celton Mello. O Bruno Mazeu, que aliás assiste Bruno a gente Mazeu também. Bruno Mazeu. Celton Mello, maravilhoso. Quem mandou mensagem que adorou a corrida das cadeirinhas foi o Thunderbird. Ah, é? O Thunder Thunder sempre gostou. acompanha. Sempre acompanhando a gente. Thunder sempre Lembra acompanha. do Thunder TV podia Colosso que tinha o participar de uma Thunderdog? dessa, Tinha o né? Thunderdog, é. Você sabe que ele chama Thunderbird por causa do modelo Thunderbird de automóvel, né? Não sabia. Ele gosta muito de automóveis. Então ele gostou. Um abraço ao Thunder, Gostou? amiguinho. Vê que foi bem louco o negócio. Mandou mensagem. Depois tá lá no nosso Instagram, depois a gente abre aí pra Eu fiquei ver. triste pela conduta e postura do Nicola. Trapaceiro. Se mostrar de novo, vocês revelou vão E ver. ainda reclamou no final ainda. Se mostrar de novo, vocês vão ver. Tentou Teve segurar coleguinha o que ficou de Biratã. pé, É. coleguinha que empurrou e coleguinha que pegou o de couro. tudo, né? Só Marcela, Rafael e Celso Zé tiveram Teve de comportamentos Marcela extraordinários. me puxou Você e você também, também. levantou. O senhor distribuiu, ficou jogando almofada nos Mas outros. isso faz parte Sumiu da com o regra. cone. Faz parte da Foi regra. justa a vitória do Biratã. Nada vai tirar essa vitória. Bom, depois a gente faz aí um Ele tiratema pegou dessa sua história, taça, tá? o Biratã, pra É. comemorar. Vamos ver o que o Palmeiras se reapresentou hoje, hein? O Edu Afonso estava por lá, acompanhou e conta pra gente o que rolou. Vamos ver.
Tudo bem, Bruno? Boa tarde ao fã de esporte que acompanha o bate-bola debate desta segunda-feira. Foi dia de reapresentação do Palmeiras após 10 dias de folga nesta paralisação para a disputa da Copa América. Tivemos pela manhã uma avaliação rápida e alguns jogadores, ou quase todo o elenco à disposição, deu voltas ao redor dos gramados da academia. Nesta reapresentação, 2 ausências. Uma prevista, o Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia. A outra, o jogador Ramírez, que ainda está resolvendo problemas particulares da sua mudança da China para o Brasil. 2 novidades também, Bruno. O Angulo, garoto que veio da seleção colombiana sub-20, foi contratado em definitivo, iria num primeiro momento para a base, para o sub-20, que nada. Felipão viu a qualidade do atleta, o potencial, e já puxou ele para se integrar ao elenco profissional, ao elenco principal do Palmeiras. E o William Bigode, que até se apresentou na semana passada, já para iniciar um reforço muscular, se recuperando de uma cirurgia. O William Bigode, aos poucos, vai ficando à disposição do Felipão para as 3 competições. Guerra e Borja, nenhuma novidade. Muitos acreditavam que eles estariam fora do elenco, não seriam aproveitados pelo Felipão. Não apareceu proposta, os 2 trabalharam normalmente, por enquanto seguem integrados ao elenco. No final de semana tem jogo-treino com o Oeste. Quarta-feira da semana que vem, amistoso contra o Guarani. O Palmeiras tem na sua programação, dia 10, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Internacional aqui na capital paulista. E aí vão ser 4 jogos seguidos longe de casa. São Paulo pelo Brasileirão, Inter pela Copa do Brasil, Ceará pelo Brasileirão e a volta à Copa Libertadores dia 23 contra o Godoy Cruz na Argentina. Esses são os próximos compromissos do líder Palmeiras, que durante a Copa América faturou 3 pontos, mesmo sem jogar, recuperou aquilo que havia ganho em campo contra o Botafogo no julgamento do STJD, Bruno. Muito bem, Edu, e chamou a atenção, eu estava vendo ali o William Bigode também, né, treinando já, tal, também é um... Ótima notícia, né? Um reforço aí. Tá fora desde a última rodada do Brasileiro do ano passado, não foi? Esse ano ele não jogou. Ele fez o gol e... Não, ele foi no jogo, o passe, né? deu passe pro gol, o gol foi do Davidson. Ele participou ali da jogada, machucou tanto que a gente vê ele se machucando. Isso. Ele se machuca porque ele faz um esforço para buscar a bola, que resulta no gol do Davidson. E por falar nisso, e o Davidson, Nicola? Rolou desde sexta-feira uma especulação muito grande de que o Davidson pode ir para a China. O Shenzhen FC é o que faria uma proposta de 15 milhões de euros ou 65 milhões de reais. O Palmeiras, por meio de uma fonte minha lá dentro, assegura que não chegou proposta nenhuma e que se chegar, o Palmeiras não vai vender o Davidson. Não vai? Não vai, independentemente do valor. E aí é curioso, porque em fevereiro, quando chegou aquela proposta de 50 milhões de reais, menor do que essa, o Palmeiras fez toda a força do mundo para o Davidson aceitar. E quando o Davidson disse não, foi uma lamentação geral. Não, foi uma confusão. Lembra que ele se despediu? Só o Felipão. Aí falou que não ia mais, aí que era brincadeira. Lembra que deu essa só o Felipão, naquele momento, só o Felipão não lamentou. É verdade. O Maurício Gagliotti, o Alexandre Matos, o Cícero Souza, a torcida em peso. Porque o Davidson era uma bomba relógio que explodia dia sim, dia também. Tinha o caso da cuspida. Então, e ele não foi, Rômulo, porque ele tinha acabado de conhecer a namorada dele, que se tornou noiva e que vai se tornar, nos próximos meses, mãe de um filho dele. Camila. E essa paixão parece ter acalmado o Davidson. Hoje ele é peça importante, o Palmeiras decidiu não vendê-lo, porque já está difícil encontrar um substituto. Primeiro já está difícil vender o Borja. Depois está difícil encontrar um substituto para o Borja. Imagina perder o Davidson. Não, então, essa é a posição do Palmeiras. Se vende o Davidson hoje, tem que pegar o dinheiro e comprar alguém na hora. Tem que comprar um titular, no momento seguinte, tem que comprar um titular. Porque senão desfalca o time. E tudo isso teve a saída do Ricardo Goulart, né? As quedas do Palmeiras Você complicadas. estava aqui no Ricardo? O Goulart estava aqui. Eu estava no Brasil ainda. Mas estava no programa? Não quero saber do Brasil, eu quero do programa. No Brasil. Então não estava no programa. O Goulart via NBA? Não, então nem cito muito. Olha o pau nele. E a Diana, você falava tanto da Diana, Nem do aí pra casal, não sei o quê. Parou? Mas eles nunca viram. Você viu que ela tá grávida? Não estou acompanhando mais. Largou? Desinteressei. Eu gostava. E esse é o Angulo? É integrado ao profissional, né? E o Guerra lá treinando, né? O Guerra só treinamento. O Guerra não jogou ainda esse ano. Então, só isso. Mas o Angulo chamou a atenção aí. Foi um sub-20, Léo? Foi no Sul-Americano no começo do ano. E jogou Mundial também. Então, aí, ó, tá aí um cara que pode... Ele joga pelo lado? É lado de campo. Olha aí. O Alexandre Matos viu ele jogando no Sul-Americano, barbarizando contra o Brasil e orientou o João Paulo, que é o cara da base, a pegar o jogador. Então ele veio do Envingado por empréstimo e o Palmeiras tinha até dezembro para exercer o direito de compra.
Depois do Mundial agora, que aconteceu no meio do ano, o Palmeiras pagou os 3 milhões de dólares, comprou o jogador em definitivo e já antecipou esse processo de subida ao time profissional. Aí ele vai ser integrado e a ideia é que seja uma opção para dar velocidade pelo lado do campo, até porque o Felipe Pires e o Carlos Eduardo não deram conta do recado, né? Foram contratados e não vingaram. Filipão deve ter gostado, porque para os padrões dele tá queimando etapa, né? Os padrões do Filipão, o rapaz já tá lá, o Filipão deve ter gostado do que viu. E o Daverson, gente, é isso, né? Ele tem realmente jogado bem. Aliás, eu lembro que no começo, no primeiro semestre, a gente precisa pedir desculpa para o Paulo Cobos. Porque a discussão que ele tinha sugerido era a questão ali de um Daverson ou Pato. O Daverson hoje está sendo muito mais eficiente para o Palmeiras do que o Pato para o São Paulo. E a gente levantou e foi embora daqui naquele momento. Se a questão é eficiência, durante toda a carreira, o Daverson foi mais eficiente que o Pato. Você pode gostar ou não, pode esperar mais, técnica. Não estou falando para jogar uma bola para ele dominar. Estou falando para ele resolver jogos, ele resolver situações, até campanhas, né? Ele foi mais importante na campanha do Brasileiro do Palmeiras do que o Pato foi em muitas campanhas pelos times onde passou. Isso é fato. O Angulo realmente vai resolver esse problema da velocidade pela lateral? Tá perguntando o Jonathan Sávio. Não sei se o... Porque assim, antes do Angulo vai ter o William Bigode, que o Filipão precisa arrumar um lugar no time ali para ele, não é? Eu acho que com a volta do William esse problema é menos premente do que já foi nessa fase de Felipe Pires, dos que não aprovaram, né? E se eventualmente sai o Daverson, o William faz ali. Ele não é o ideal para como o Filipão pensa, mas já jogou várias vezes ali também por dentro. Nem é o que ele gosta mais, né? Sim. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Você não vai imaginar, sei lá, o Dudu jogando assim. Mas o William joga. Pode jogar. Joga, mas, puxa vida... Vê como vai voltar fisicamente, né? Depois de tanto tempo, até no Palmeiras, voltar com essa questão do William ser o falso 9, quer dizer, é um problema que o Palmeiras também não pode ficar adiando para sempre. O Palmeiras não deu uma resposta para centroavância como deu para todas as posições do elenco. Isso já faz muito tempo. O William está desde quando no Palmeiras? 2000 e... Eita, 16 ou 17? Ai, não sei. Não, no título de 16 ele não estava ainda, né? Não? Foi 17. Não estava em 16? Não. Então é mais para frente do que eu pensava. Mas essa é uma questão de quando ele chegou. Quer dizer, passou todo esse tempo, aí volta na história, ainda sabendo que não é a posição preferida do rapaz. Você pode perder o que ele tem de melhor com isso. É porque ele nunca foi reconhecido mesmo como titular absoluto, né? Sendo que muitas vezes ele foi o melhor jogador do time no ataque. Isso é uma constante na carreira dele, porque no Corinthians já foi assim, ele foi muito importante no título de 2011 do Brasileiro. Cruzeiro também. No Cruzeiro também. Então nunca ele vai nunca entrar para se firmou, né? O inquestionável com aquela função. Sim. Talvez essa versatilidade, ironicamente, tirou essa situação de ser incontestável. Atrapalha para se fixar. É um ótimo 12º jogador. Mas ele merece ser titular absoluto. O Ataliba mandou aqui que, como reforços para o Palmeiras nesse segundo semestre, ele quer as saídas. Ele considera isso reforço, tá? Saídas de Lucas Lima, Borja, Guerra e Juninho. O Lucas Lima até fez uns joguinhos melhores aí. Eu tava meio nessa aí de achar que não tinha futuro pro Lucas Lima. Mas achei os últimos jogos dele aceitáveis, pelo menos. Claro, muito menos ainda do que se esperava dele. Então, o que eu aceitava é pouco para ele, eu né? Sei, eu sei. Tá menos ruim, tava né? abaixo do aceitável até outro dia. Agora que é um elenco inchado, porque tem nome aí que... O Jean vai jogar quando agora? Tá jogando o Borja, o Guerra, o Juninho, o Fabiano, o Jean. São todos caras deu meio com pouquíssimo espaço. É a que gente assim, não falou do Matheus Fernandes. Mas a gente está falando tanto assim as questões do Palmeiras, mas apesar de tudo isso, é o favorito absoluto ao título brasileiro. Não, é porque assim, a gente fala, o elenco ele não é inchado, porque se você pegar em número de jogadores, ele vai ter o mesmo número que outros times têm. Não sei exatamente quando está fechando ali, se é 30, 31. A questão é que o número 26, 27, 28 poderiam ser até titulares. Isso é qualidade. Você pega o 28, 29 de qualquer time, é cara que você não vai sentir falta. No Palmeiras é o Guerra, o 28º. Mas é que esses espaços deveriam estar sendo usados pela base. Pode ser. Se você tira o Guerra, promove o moleque da base, você ganha nos dois lados. Sim. Você ganha na economia do salário e você ganha em estimular a categoria de base. Ou principalmente, se você não gasta 20 e tantos milhões para contratar o Carlos Eduardo, mas mantém o Arthur,
Mas o Guerra, por exemplo, só não saiu porque ninguém bancou. O Palmeiras tinha disponibilidade de emprestá-lo ou vendê-lo, mas ninguém bancou aquele valor. E acho que tem jogadores e jogadores. Jogadores como o Matheus Fernandes, por exemplo. Um jogador para o futuro. Jogadores como o Jean. Não, Acho que eu não ficaria. Eu cortaria por aí. E o Guerra, ele não chega a ser uma decepção, assim, como o Borja, talvez. O próprio Lucas Lima agora está melhorando, né, como o Léo falou. Mas a concorrência para ele é muito grande. É difícil. É difícil ele ter sequência ali. Mas o Guerra foi difícil entender, né? Porque até aquele episódio com o filho... Verdade. Ele era peça fundamental. O episódio com o filho aconteceu às vésperas de um jogo importante do Palmeiras na Libertadores, fora de casa. E aí ele veio para estar perto da família, para acompanhar os momentos de dificuldade do filho. E a ausência dele naquele momento era fundamental para o time. Complicou a situação. E nunca mais ele conseguiu voltar a ser o mesmo. Isso geralmente acontece quando o cara se contunde, opera o joelho. Mas não sei o que se perdeu ali. Não por uma questão psicológica. E assim, não dá para dizer que falta a proposta pelo Guerra. Eu cheguei a dizer no começo do ano que o Guerra havia tido 9 consultas por empréstimo. Só que o Palmeiras quer vender, porque o Palmeiras tem contrato com o Guerra até dezembro e o Palmeiras prefere ficar bancando os salários dele sem utilizá-lo do que emprestá-lo de graça para algum clube e perder o Guerra de graça no fim do ano. Lembrando que o Palmeiras pagou 10 milhões de reais e pedia mais ou menos 2 milhões de reais para vender o jogador. Agora, a 6 meses do fim do contrato, se pegar 500 mil reais é muito, porque agora o Guerra pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E poxa, um cara que veio como o melhor jogador da Libertadores. Sim. De 15, é isso? E numa posição que todo mundo sente falta, 16. né? De 16, Posição carente no futebol em geral. Exato, meia, né? Iria bem, né? Eu acho que o que atrapalha são os valores. Porque esses jogadores do Palmeiras não é qualquer clube que consegue tirar. O Guerra, o Fluminense queria o Guerra. Sim. O Botafogo queria o Guerra. Os 2 clubes do Sul foram 9 no total. Então, 9 times queriam o Guerra. Muita gente. Ô, Rômulo, você já falou de todos os assuntos que você... Contra o Atlético na Sula. Tá, o Galo, então vamos falar. E Neymar, você não falou ainda também.